Bom dia, povo lindo! Como que vocês estão? Graça e paz ao seu coração. Eu espero que vocês estejam bem. Todos os dias eu oro por vocês para que vocês cresçam em conhecimento, em graça, em sabedoria, para que Deus cubra a vida de vocês com amor, com proteção. E falando em oração, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. E nós vamos aprender com Paulo como ele orava, para a gente aprender algumas coisas para a gente tirar para as nossas vidas, para as nossas orações. E eu queria começar lendo com vocês um versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que eu use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aqui Deus está nos chamando para orar, né? Para interceder em favor de todos os homens, em favor daqueles que estão investidos de autoridade, seja o seu chefe na fábrica, seja a diretora da sua escola, seja o prefeito da nossa cidade, seja o presidente do nosso país. Nós precisamos orar por todos. E aí, Paulo, ele amava já os irmãos em Colossos, mas ele não conhecia os irmãos e ele conta na carta que ele lutava. Eu acho tão bonita essa expressão, sabe? Eu quero aprender a ser assim, sabe? Lutava em oração por aqueles irmãos. Olha que lindo, né? Ele fala no capítulo 2, no versículo 1 de Colossenses, ele fala: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Já pensou alguém falar assim, né? Tão legal isso, né? Olha, gente, eu venho lutando em oração por você. Isso é muito legal. E aí ele ora pelos irmãos e ele nos ensina nessa oração algumas coisas. E eu queria que vocês acompanhassem a leitura comigo no primeiro capítulo de Colossenses, no versículo 9 até o versículo 12, tá? Leiam com bastante atenção. Por esta razão, também vós, desde o dia em que ouvimos, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, Paulo vem falando aqui, né, da saudade que ele tinha, da vontade que ele tinha de ir lá, de conhecer os irmãos, e que ele sabia da fé deles, e que ele sabia do amor deles, e que ele não cessava de orar por eles. E ele faz alguns pedidos aqui por esses irmãos. E nestes pedidos é que eu quero falar com você. Às vezes nós oramos, não é? E eu sei que todo mundo aqui nesse grupo que recebe o devocional ora. Tenho certeza. Ora pela mãe, ora pelo pai, ora pelo marido, ora pela esposa, ora pelos filhos, ora pelo trabalho, né? Ora pelo presidente. Eu sei que a gente ora. Só que muitas vezes a nossa oração, ela tem assim, ó, um foco. Senhor, abençoa a minha família, abençoa a saúde, abençoa o crescimento, se é uma criança, abençoa para que, né, nenhuma doença pegue neles, proteja, livra de acidentes lá, livra do mal, livra de todas as coisas ruins, livra das drogas. Tá certo, nós temos que orar por essas coisas. Mas aqui Paulo nos leva a uma oração mais espiritual, mais profunda, no sentido de pedidos mais profundos. E ele me encanta, né? Porque a gente ora de forma mais
básica e sempre pelas mesmas coisas. Eu também oro por essas coisas, tudo que eu falei para vocês, né? Peço livramento, segurança, proteção. Mas olha, que legal as coisas que Paulo pede. Primeiro, Paulo pede por inteligência espiritual. Você já orou pedindo inteligência espiritual para os seus filhos, para o seu marido? Ele fala, Senhor, que eles transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e em todo entendimento espiritual. Você já orou pedindo isso para o seu marido? Você já orou, falou, Deus, abre a mente do meu marido, ilumina os olhos do coração dele, para que ele conheça Deus, para que ele te conheça, Senhor, para que ele conheça a sua vontade, dá entendimento espiritual para ele, Senhor. Às vezes a gente ora muito pelo marido para que Deus dê entendimento financeiro para ele, né? Mas a gente precisa orar pedindo entendimento espiritual. Sabedoria vinda de Deus, sabedoria de Deus, e sabedoria de Deus vem com temor, né? Entendimento, abrir mesmo a mente, abrir o entendimento, o espírito daquela pessoa. Pedir então por sabedoria espiritual, inteligência espiritual. Então, aprendemos a orar de forma diferente, não só por proteção, mas pela vida espiritual daqueles que nós amamos. Nós temos que orar sim por todos esses assuntos, mas a coisa mais importante é orarmos pela vida espiritual. Porque se o meu marido, se a sua esposa, se o seu marido, se os seus filhos tiverem entendimento espiritual, sabedoria vinda do alto, a vida deles vai ser direcionada por Deus. E aí, eles vão brilhar, eles vão explodir, eles vão ser um sucesso na vida, sabe por quê? Porque eles têm Deus. E é isso que nós temos que pedir. A segunda coisa que Paulo pede é por obediência prática. Não basta só pedir para que Deus dê sabedoria, inteligência espiritual, que Deus abra a mente, que eles entendam os propósitos de Deus, mas ele pede para que eles vivam isso tudo. Então, pedir pelos nossos familiares para que eles sejam realmente frutíferos. Senhor, abre o entendimento, abriu, na inteligência espiritual, quando eles entenderem, Deus, que eles possam viver isso, que eles possam frutificar aonde for. Paulo fala aqui, frutificando em toda boa obra, a fim de viveres de modo digno nessa terra. Quando o seu filho, quando o seu marido fizer as coisas, as pessoas vão falar assim, uau, que diferente. Por que ele é assim? Porque ele tem sabedoria vinda do alto. Então ele toma atitudes, ele vive na vida prática, no dia a dia, com essa sabedoria, agradando a Deus. E quem agrada a Deus, quem vive com sabedoria, quem vive de modo prático, quem frutifica, faz diferença na onde vai. Faz diferença na vida das pessoas. Então, olha só, quando você orar e pedir para Deus, Deus, que meu marido seja um homem espiritual, que meu marido frutifique, Senhor, que no serviço dele ele seja honesto, que ele seja um melhor ali, que ele faça a diferença, que tudo que ele faça, as pessoas olhem e falem assim, gente, da onde que vem tudo isso? E as pessoas vão perceber que vem do Senhor. Então, orar pedindo para que ele conheça realmente a Deus e viva em pleno conhecimento de Deus. Então, não é só ter a sabedoria espiritual, não é só ser inteligente espiritualmente, mas é colocar em prática, é no dia a dia, ser cristão é no dia a dia. Então, orar para que os nossos filhos sejam cristãos na escola, façam a diferença na escola, orar para que essa palavra faça diferença na vida das pessoas, porque ele vai viver isso, ele vai dar frutos, frutificar em toda obra, toda boa obra que ele fizer vai ser um fruto. E aí pede mais uma coisinha, além de inteligência espiritual, nós falamos, o primeiro ponto, inteligência espiritual, nós vamos pedir obediência prática e, por fim, excelência moral. Senhor, olha as coisas que Paulo pede, né? Ele fala assim, que eles sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em paciência. E ele pede, Senhor,
Dê paciência para os meus irmãos, paciências nas situações, longanimidade, paciência com as pessoas, no trato com as pessoas. Senhor, ajude eles a serem perseverantes nas coisas que eles estão fazendo e que eles demonstrem em toda circunstância a alegria. Você já orou assim para o seu marido, para a sua esposa? Que a minha esposa seja um exemplo de paciência no serviço, que a minha esposa seja um exemplo de paciência com as pessoas, que ela seja perseverante, que ela seja uma pessoa alegre. Nós precisamos orar com objetivos mais específicos, para que a vida e o agir, a prática, seja realmente dignas do Senhor. Dando graças a Deus, Pai. Senhor, faz o meu marido ter um coração gracioso, faz a minha esposa, meus filhos terem um coração gracioso, que em tudo eles percebam que vem das mãos do Pai, que é o Pai que deu. Olha só que exemplo de oração para as nossas vidas. Se nós aprendermos, toda carta Paulo ora, ele ora pelas pessoas para quem ele está enviando aquela carta. Leia as orações de Paulo, tire exemplos para as suas orações, para a gente crescer em oração, orando por inteligência espiritual, discernimento espiritual, vida prática, né? Excelência moral. Nós podemos orar assim também e clamar por aqueles que nós amamos, porque se nós amamos, não tem por que nós não orarmos pela vida espiritual dessas pessoas, para que elas conheçam a Deus. E se o seu marido, ou se a sua esposa, ou se os seus filhos, algum deles não conhece ainda Jesus, ore para que eles conheçam o amor que você tem no seu coração por Deus, para que esse amor seja derramado no coração deles, para que eles venham conhecer Jesus como Salvador, porque se eles conhecerem Jesus, eles vão querer mais e você vai poder orar por mais e cada dia mais eles vão poder viver isso que o Paulo tá orando aqui. Nós vamos poder orar por isso, para que eles vivam dessa forma no mundo e façam diferença nesse mundo que eles estão. Não negligencie a oração por aqueles que você ama. Intercessão. Ore, clame pela vida deles. A oração do justo, ele tem poder. Pode ter certeza que tem, a Bíblia diz que tem. Então, ore, meus irmãos. Eu sei que a oração é uma grande luta. É a luta maior, porque o inimigo não quer deixar a gente orar. Então, ele vai colocar empecilhos, ele vai colocar coisas para fazer, ele vai aumentar tudo vai concorrer contra o seu momento de oração. Mas eu te digo, não desista. Não desista. Firma ali com Deus. Todos os dias um compromisso. Todos os dias busque a Deus. Todos os dias interceda por sua família. Todos os dias ore por inteligência espiritual. Todos os dias clame pela salvação daqueles que você ama. Todos os dias. E a oração não vai voltar vazia. Você vai ainda ter muitas respostas de oração. Creia na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele vai à tua frente, te conduzindo, que Ele vai ao teu lado, te acompanhando, que Ele vai atrás te guardando, que Ele esteja, à sua volta o tempo todo, te protegendo e te cuidando nesse dia. Amém?